Doutor Renato, o senhor como médico imaginava que iria vivenciar tudo isso, uma pandemia, essa mudança de rotina? Como é que a classe médica recebeu essa notícia de pandemia e de que a saúde pública do mundo todo e também a saúde particular estava em risco? Nani, realmente é uma situação inesperada, né? Jamais na minha vida, como médico e ser humano, né, esperava passar por uma situação desse tipo, né? Realmente a gente lia lá a gripe espanhola em 1918 e tinha uma noção por alto, né? Mas jamais esperava que iria vivenciar uma situação dessa, essa pandemia que está mudando totalmente o hábito nosso, né, do ser humano e nos deixando numa situação bastante desconfortável, né? Porque a gente não vê, infelizmente, a curto prazo, uma perspectiva de uma vacina ou algum medicamento que tenha uma eficácia garantida. Doutor Renato, o senhor pegou o coronavírus? Não, eu realmente, Nani, não peguei, não. A gente tem tido um certo cuidado aqui no consultório, né? Paciente com sintomas de síndrome gripal eu tenho evitado atender, até porque pertenço ao grupo de risco, né? Tenho mais de 60 anos, né? Mas realmente não peguei, cheguei a fazer o teste e realmente não tive, não. Doutor, como é que o senhor acha que vai ficar a sociedade no pós-pandemia? O que a gente vai ter que incorporar no nosso hábito? Mais ou menos, o que a gente vai ter que aprender ou já aprendeu com esta situação que nos envolve, que envolve a vida, que envolve a morte, que envolve desafios, enfim? Eu acho que a lição que fica para todos nós, né, é que nós, seres humanos, somos extremamente pequenos, né, mortais, já sabíamos disso, mas a gente não admite, né? Então, acho que é importante que fique disso tudo uma lição de humildade para todos nós, né? Uma lição de mais fraternidade, amizade com as pessoas. Mas, infelizmente, né, a gente não percebe isso, né? No dia a dia, eu percebo que as pessoas estão mais preocupadas cada uma consigo mesmo, né? E desdenhando da doença, né? A pessoa não respeita o isolamento, a máscara virou um objeto de pendurar no pescoço. Então, eu espero ainda que o ser humano faça uma reflexão e consiga incorporar novas ideias, né? Dar maior valor às pequenas coisas que estão ao nosso redor, porque tudo é tão transitório, né? A vida, de repente, por um minuto, ela passa muito rápido. E também a questão de usar a máscara, né? Isso serve para o futuro nosso, né? Novas doenças poderão surgir, esperamos que não, mas a máscara é um objeto necessário e obrigatório no nosso dia a dia. Doutora, a pauta hoje é o dia do médico. E quando vocês se conversam, quando tem uma pausa aí para o cafezinho, o que vocês discutem sobre a pandemia? Vocês falam da gravidade, o senhor deve ter visto, com certeza, colegas seus doentes que se recuperaram, outros, enfim, também nem tantos, não só daqui, também de outras cidades. Como é que a classe médica trata essa questão da pandemia? O que vocês conversam? Pois é, no nosso íntimo, né, Nani, a conversa gira sempre em torno da preocupação, porque é uma doença que ela pode ir extremamente bem e, em algumas situações, independente de fator de risco, idade, comorbidade, algumas pessoas não evoluem bem. Há alguns estudos relatando que a presença de alguns anticorpos fazem com que alguns saiam bem e outros não. Então, a gente fica nessa questão de o porquê disso tudo. Acreditamos na ciência, a batalha por um remédio está muito, muito intensa, né? E lamento que a vacina está sendo uso político, né? Porque o governador de São Paulo afirma que virá em dezembro. Por outro lado, o nosso presidente diz que vacina não é obrigatório. Então, essa briga toda, na minha visão, só leva a uma descrença do povo brasileiro e de nós médicos, né? Porque, poxa vida, se quem tem que tratar isso com correção, seriedade, não faz, a gente fica numa situação extremamente triste, né? Talvez o brasileiro tenha ficado sem norte, não é, doutor? Que caminho seguir diante de tantas opiniões em relação a esta pandemia? Acho que é mais ou menos isso, né? Pois é, porque nós não temos realmente um chefe, né? Um chefe no bom sentido, quem norteia os nossos passos, né? Quem dá um conforto, uma esperança para o povo. Quem tinha que fazer isso fica desdenhando, fica fazendo atos inimagináveis, né? Então, infelizmente, falta, não ao povo só,
mas ao político brasileiro seriedade, honra, né? Fazer a coisa com amor. E não só para 2022, estamos de volta. É isso que eles querem, né? Infelizmente. Doutor Renato Salib, o senhor tem 38 anos de formado, ou seja, uma vasta experiência na medicina. O senhor é pneumologista, clínico geral, nutrólogo, enfim, atua em várias frentes dentro da medicina. O que o senhor tem a dizer sobre esse momento, sobre o Dia do Médico, né? Apesar dos pesares, tenho certeza que é uma profissão muito gratificante. Sem dúvida, viu, Nani? Isso me remete a quando eu fui morar com 18 anos em São Paulo, fazer cursinho. Eu ia de ônibus, né? Morava numa pensão, quer dizer, tudo parece muito fácil, né? Morava numa pensão, fazendo cursinho no Objetivo, para no ano seguinte passar no vestibular. E então toda essa situação me remete aos jovens, né, que estão aí na batalha. Como é importante a gente fazer o que gosta. Eu realmente não me vejo em outra profissão. Amo a profissão que faço, me dedico porque gosto. E uma outra coisa, Nani, eu gosto muito de ajudar as pessoas. Uma coisa que está dentro de mim, independente do que vou receber, não é dinheiro, é o afeto, o carinho, poder estar junto com as pessoas. Isso é uma coisa que eu gosto muito. Então, esses 38 anos de formado, eu só posso agradecer a Deus pela bênção de estar junto com as pessoas, com saúde, sempre com aquele ânimo para poder empurrar para frente. E mesmo nessa pandemia, nós temos que ter energia suficiente para vencer essa batalha junto, não depender dos outros que também fazem a política, né?